Dando continuidade ao nosso módulo de pressuposições da nova e formas de transformação de dados, nessa aula de hoje nós iremos tratar mais da parte de transformações do que da parte de pressuposições. Iremos tratar de alguns tipos de transformações, mais especificamente o tipo de transformação Box-Cox. O banco de dados que nós iremos utilizar foi o banco de dados utilizado por Eric Vinícius no curso que ele ministrou em 2020, pelo Núcleo de Estudos de Melhoramento da Universidade Federal de Lavras, né? Que é esse banco de dados aqui. Ó. Nós iremos utilizar essa mais uma forma de obtenção de banco de dados. Nós já falamos e já aplicamos muito a obtenção de banco de dados, primeiro criando os vetores, depois montando o data frame. Já verificamos como obter banco de dados de uma página da internet. E nessa aula de hoje nós vamos obter esse banco de dados de uma pasta onde esse banco de dados foi previamente salvo no nosso computador. Então eu tenho uma pasta aqui no meu computador denominada ISIANOVA. E meu arquivo de trabalho está salvo dentro dessa pasta em formato TXT. O que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu informei para o R que eu quero nomear esses dados, né, como dados 3 e vou informar esse comando readTable exemplo.txt e colocar h igual a t. O que é que quer dizer esse argumento aqui? Quer dizer que nossas colunas do banco de dados, elas já têm a denominação. Vamos ler aqui para colocar para rodar para ficar mais fácil aqui, ó, o entendimento. Então, tá aqui nosso banco de dados. Se eu quiser verificar esse banco de dados aqui pelo RStudio, eu venho aqui, ó, e observo aqui nessa aba, a gente já tinha dito anteriormente que a gente pode visualizar ajudas do R, gráficos, pacotes, e também podemos verificar aqui, ó, a pasta que a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando na pasta ISIANOVA e está aqui nosso banco de dados. Então eu vou anexar nossos dados aqui. Como a gente já viu, nós podemos anexar os dados colocando, por exemplo, dados 3 cifrão, cada uma das colunas, por exemplo, trat, dados 3 cifrão rep, dados 3 cifrão var-resp. Né? Mas nós podemos utilizar o comando atat. E assim nós iremos fazer. Pronto, anexamos nossos bancos de dados. Vou pegar aqui o banco de dados mais uma vez. E aí, antes da transformação, nós vamos aplicar aqui um teste de pressuposição de ANOVA, que nós já vimos na aula anterior, que é o teste de aditividade do modelo, utilizando aí a função toQADDTest do pacote ESBuild. Então, vamos verificar aqui como é que está a aditividade desse modelo. O que a gente observa aqui por esse p-valor? Nós observamos que como ele é menor que 5%, né, nós rejeitamos a hipótese de que esse modelo é aditivo. Né? Então, como esse modelo ele não é aditivo, nós temos que transformar esse banco de dados no sentido de fazer com que ele seja aditivo. E aí nós já vimos N tipo de transformações, por exemplo, transformação raiz quadrada, né, que eu estou representando por elevar o valor da variável resposta aqui, ó, por 1 sobre 2, ou então posso pedir aquela função que a gente já utiliza, vai dar o mesmo valor. Posso também elevar a nossa variável resposta a 1/3, transformar pela função log, e assim por diante, né? Só que o que foi que nós conversamos bem no início desse módulo é que essas transformações elas são feitas com base no tipo de dados que você transforma, no tipo de dados que você trabalha, né, tipo contagem, porcentagem e etc. E também no tipo de pressuposição que você está trabalhando. Então, qual uma alternativa para você também fazer isso? Determinar de que forma você vai transformar seus dados. Então, você tem um banco de dados que não segue
que não atende à pressuposição da atividade, então você precisa transformar esse banco de dados. Qual o modo, de que forma você vai transformar a sua variável resposta? Então nós vamos utilizar essa função boxcock, que ela vai nos dar um valor que nós deveremos elevar a nossa variável resposta e fazer com que essa variável resposta passe a atender a pressuposição que a gente está trabalhando. O pacote que a gente vai utilizar para essa análise é o pacote mas. Então eu posso verificar aqui, ó, pacotes, escrever aqui mas. Como eu já tenho instalado, eu não preciso instalar, mas quem não tiver, só escrever mas aqui, instalar o pacote, né? E aí para carregar esse pacote é só escrever library mas. E aí o seu R vai e instala o pacote. Após instalar o pacote, né, nós iremos partir para essa análise para poder obter esse valor que nós deveremos elevar a nossa variável resposta. Então, vou criar um novo objeto aqui, que é a análise de variância desse banco de dados. Né? Então, aqui eu tenho a variável resposta em função de tratamentos e dos blocos, com as repetições. E o banco de dados que nós estamos utilizando é os dados 3. Então, eu faço a análise de variância e após eu ter feito a análise de variância, eu utilizo a função boxcox aqui, ó, para obter esse valor que eu estou procurando. Primeiramente, vai aparecer um gráfico aqui, ó. Esse gráfico, nós vamos obter o valor de lambda aqui, ó, que será utilizado para a gente transformar nosso banco de dados. Como a gente não consegue ter um valor preciso aqui, né, a gente espera que seja menor que aqui. Se tem uma distância de 1, a gente espera que seja um valor menor que 0,5, né? Aqui, ó. Então, para a gente ter esse valor exato, nós podemos aplicar esse outro comando aqui, ó. Levando em consideração aqui o eixo X, o eixo Y, para poder ter essa informação. Rodando esse comando, nós podemos ter o valor direto aqui do que a gente precisa elevar. Então, através da função boxcock, ela nos informou que nós deveremos elevar a nossa variável resposta a 0.1818182. Então o que é que nós iremos fazer? Nós iremos fazer isso então. Ó, eu vou criar aqui, ó, o que é que esse comando está dizendo aqui? Vamos explicar aos poucos para a gente entender. Ó, eu tenho um banco de dados que tem a coluna de tratamentos, a coluna das repetições e a coluna da variável resposta. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova coluna de variável resposta chamada VRT. Vou criar uma nova coluna, né? Utilizando quem? Os valores da variável resposta do conjunto de dado 3. Né? Eu vou pegar esses valores aqui e elevar o valor de lambda, que é quanto? 0.18. Nós já obtivemos aqui, ó. Nós já obtivemos aqui 0.18. Então, nós iremos fazer isso. Então, ó, tá aqui, nós temos uma nova variável resposta, né, ó, que nós temos uma nova variável resposta oriunda da transformação desses valores, elevando eles ao valor de lambda. Então tá aqui, ó, para a gente conferir o banco de dados completo, né, os tratamentos, os 5 tratamentos, as 6 repetições, a variável resposta e a variável resposta transformada. Já que nós temos a variável resposta transformada, o que é que nós precisamos fazer? Uma nova análise de variância, levando em consideração a variável resposta transformada, né, em função de tratamento e as repetições. Né? Então, obtivemos a nova análise de variância e agora vamos testar a aditividade desse modelo aqui, ó, com os dados transformados. O que é que nós observamos? Que agora, né, após a transformação, e esse valor está superior a 5%, né? Se você multiplicar por 100 vai dar acima de 5%, então a gente conclui agora que esses valores aqui, né, eles atendem à pressuposição da aditividade do modelo. Se você quiser testar as demais pressuposições, né, você pega aqui, ó, o teste de Shapiro para os resíduos, né,
de AOV-TR, né, que é a nossa nova análise de variância. Você observa aqui o teste de Shapiro-Wilk também, ó, atende, né, a distribuição da normalidade. Vamos supor aqui que a gente quer também testar pelo teste de Bartlett a homogeneidade das variâncias, né? Vou lá e testo, verificamos também que atendeu. E aí eu posso também testar a independência dos erros, né? Quem quiser pode instalar o pacote car, carregar, e rodar esse comando aqui, ó, que ele vai também dar um valor, você vai obter um valor de P para o teste de independência, né, dos resíduos e vai interpretar. Se você tiver o pacote instalado, você nem precisa carregar esse comando library. Essa informação aqui já faz com que o pacote seja carregado e a análise seja rodada. E aí você vai ter um p-valor para a independência dos resíduos e interpreta.